Bom, para comemorar as realizações da titularidade da escritora e professora Conceição Evaristo nos anos de 2022 e 2023, na Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, temos a honra de abrir hoje, aqui, neste palco do Itaú Cultural, o Festival Kwanzaa Escrevivência, que segue até o dia 15 com atividades artístico-culturais em 3 regiões da cidade de São Paulo. Kwanzaa é uma celebração cultural afro-americana originada em 1966, através da doutora Maulana Karenga, uma professora de estudos negros, em resposta ao movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. Já o Festival Kwanzaa Escrevivência tem como objetivo celebrar a relevância de trabalhos acadêmicos e artísticos propostos por Conceição Evaristo, cujo aprofundamento social repercute a formação brasileira, em confluência com trabalhos de intelectuais como Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, Leda Maria Martins e Abdias do Nascimento. Só para citar alguns. E agora eu peço licença para vocês aqui para dizer que este Kwanzaa Escrevivência, completamente idealizado pela Conceição, risca a escrevivência para além de sua dimensão poética, o que não é pouco, em seus aspectos metodológicos e epistemologias que fortalecem tecnologias ancestrais, como a intuição e as oralitudes, frequentemente renegadas no universo etnocêntrico dominante. Eu gostaria de convidar todos vocês aqui presentes para, a partir de hoje, também acompanharem, conhecerem, apreciarem esses trabalhos que estarão sendo apresentados na Universidade de São Paulo. Lembrando que essas mesas e essas rodas de conversas e os trabalhos todos estarão sendo transmitidos pelo canal da USP. Essa cerimônia de hoje também está sendo transmitida. Então, por favor, conheçam esses trabalhos para ter acesso à força matiz da escrevivência em diversos campos dos saberes. E agora, dando continuidade, eu chamo ao palco, ao tempo em que passo a palavra também, aos nossos parceiros dessa Cátedra Olavo Setúbal desde 2015. Eu queria chamar aqui Guilherme Ariplonsky, diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP. Martin Grossman, coordenador acadêmico da Cátedra Olavo Setúbal. Patrícia Mota, superintendente de Itaú Social. E Jade Rosa, superintendente do Itaú Cultural. Pode ser nessa ordem, vocês podem nessa ordem mesmo. O Martin começa. Bom, boa noite a todas, a todos e a todos, se estejam vocês aqui ou nos vendo pela internet. É com enorme satisfação que a gente dá início, como o Gal falou, desse Festival Kwanzaa, que é uma conjunção, ou ele é resultante de uma interface, de um encontro, no caso, né, desse termo, dessa junção que inspirada pela Conceição, né, e colocada pela Conceição, que é o encontro do Kwanzaa com escrevivência. Mas ele é fruto também, e a gente não pode esquecer, e aqui vão nossos agradecimentos, há uma interface, há uma parceria, um encontro entre Itaú Cultural e Instituto de Estudos Avançados da USP, que criaram essa cátedra. Então, a cátedra, eu não vou explicar a cátedra e não vou dar muitos detalhes, mas acho que é importante só dizer que a cátedra é fruto de um pensamento de vanguarda, que cabe a um Instituto de Estudos Avançados, pensar, e obviamente pensando o futuro, né? Coisa que a gente tem muita dificuldade hoje e até não muitos incentivos para pensar o futuro. Mas eu entendo que um dos papéis de um instituto dentro de uma universidade, um Instituto de Estudos Avançados, é pensar novo ou pensar diferente, né? E a cátedra, nesse seu caminhar, são quase 10 anos de cátedra já, começamos em 2015, ela vem através das titularidades, né, das diferentes titularidades, colocando questões não só para o Instituto, mas para a USP. Então, o fator do estrangeiro, da estrangeidade, é fundamental, desse desconforto, desse
deslocamento, né, e desse estranhamento que a gente está buscando com parceiros que vêm de fora da universidade. E que esse desconforto, esse contraponto, ele também não só funcione para uma universidade com as características que a USP tem, mas também para o nosso parceiro do Itaú Cultural. Então, são fatores externos que nos colocam sempre em desafio, né, e que nos proporcionaram, vem proporcionando momentos como esse. E esse momento tem a sua questão especial, porque é um momento de reflexão crítica, político, mas é também uma celebração. Conceição está com a gente, uma vez catedrática eternamente, é uma outra categoria, né? Quase uma divindade. E então ela estará com a gente, estará conosco, né? Porque é uma coletividade, e festejando 1 ano e meio de intensas atividades, debates, e que teve sempre o suporte de uma jovem equipe, que é o grupo de estudos que Conceição idealizou, que, graças ao apoio do Itaú Cultural e também, eu diria, da TID Setúbal, nós conseguimos concretizar um grupo hoje com 13 integrantes, né, supervisionados, então, coordenados pela Conceição Evaristo, supervisionados pela Kalila das Mercês, né, todos aqui presentes, que vêm não só dando apoio a esse projeto da Conceição, mas que, certamente, como jovens estudantes em formação, serão líderes no futuro, que é uma das intenções da cátedra, a formação de novos líderes. Eu termino por aqui, agradeço imensamente toda a equipe do Itaú Cultural, as pessoas que estão aqui, aqueles que também externamente estão nos ajudando nesse momento. No Instituto de Estudos Avançados, eu gostaria de agradecer a Liliana Souza Silva, que é a coordenadora executiva, que encabeça a produção desse trabalho conjunto, e, claro, todas as equipes que permitem que nós estejamos aqui hoje, e, não menos importante, o meu agradecimento à Conceição Evaristo por proporcionar tudo isso. Muito obrigado. Boa noite. Agora parece que é comigo, né? Então, eu sou Ari Plonsky, junto com a professora Roseli Lopes, que está em algum lugar no escurinho aqui. Nós temos, eu diria que, mais do que satisfação e honra, nós temos a emoção de poder, ao participar dessa gestão do IA, acompanhar momentos tão singulares, tão especiais, né, tão tocantes quanto o momento de hoje, que já foi apresentado o conceito e apresentado pelo Martin a importância. Eu queria, brevemente, apenas fazer uma colocação quase que existencial. Nós estamos no mês de dezembro. Dezembro é um mês de celebrações, e eu acho que hoje, ou nesse momento, né, de dezembro, nós convergimos 3 celebrações, né? Daqui a poucos dias nós teremos a festa de Natal, que é a festa, enfim, conhecida, né? Não precisa de explicações, mas nós temos 2 festas coincidindo agora também. A festa de Kwanzaa, que foi aqui mencionada, e a festa na qual eu fui formado, eu sou judeu, que é a festa de Hanukkah. E o que tem de comum essas 3 festas? Cada uma delas tem a sua história, mas elas têm várias coisas em comum. Uma das coisas em comum é a ideia de luminosidade, a ideia de luz. Então, não preciso falar da festa do Natal, né, porque é mais conhecida, mas tanto a festa de Hanukkah quanto a festa agora do Kwanzaa, que formalmente acontece a partir do dia 26, mas estamos comemorando antecipadamente, né, porque dia 26 as pessoas já estão dispersas. Nós temos um simbolismo muito forte a partir de candelabros. Então, o candelabro do Kwanzaa é o Kinara, e o candelabro da festa de Hanukkah é a Hanukkah, que o nome sugere.
Então, essa ideia de luminosidade, de iluminar, e nas duas festas, a cada dia se ilumina uma nova vela, na verdade, acrescentando as que já estavam antes, né? No caso da Kinara, então são 7 princípios, né? Um deles é o princípio princípios do Kwanzaa, né? Um deles é o princípio da criatividade, né? O Kumbaya, e há outros que eu não vou, evidentemente, enumerar. No caso da festa de Hanukkah, também se acende uma vela adicional com uma história ligeiramente diferente, que é a história de, enfim, uma celebração em que havia uma necessidade de, no antigo templo, né, havia necessidade de ter um óleo consagrado para poder realizar a cerimônia, e por umas razões de natureza geopolítica, houve uma tentativa de eliminar a especificidade, né? E, portanto, parecia que então não poderia mais haver essa celebração, mas encontrou-se uma ânfora, e essa ânfora durou o tempo suficiente para que nova produção de azeite, né, purificado pudesse ser feito. Então se celebra, por assim dizer, esse fato surpreendente, né, de que algo conseguiu durar mais tempo. Há em comum também essa celebração, não é, das identidades, das especificidades, das tradições, né? Em comum é o fato de que a tradição do Kwanzaa, se eu entendo bem, o Kwanzaa vem do Swahili, que significa primeiros frutos, primícias, né? Hanukkah, a palavra Hanukkah tem 2 significados, mas um deles é inauguração, ou reinauguração. Então, o novo começo, né? Ao final do ano, a gente então celebra, de certa maneira, também o novo começo. E eu um pouco paro por aí, né? Para não ficar fazendo um exagero também na tentativa de comparação, mas eu queria só dizer que Natal, Hanukkah, Kwanzaa e tantas outras, né, Eid al-Fitr e tantas outras, têm um aspecto comum: nós todos somos seres humanos com emoções, com razões, com tensões, com celebrações, e eu digo isso porque em dezembro nós temos uma coisa em comum muito importante para celebrar, que aconteceu em termos de data no domingo, que são os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos dos Seres Humanos. Eu acho que temos que, ao mesmo tempo, equilibrar o respeito às tradições específicas, mas também a percepção de que há direitos que nos unem e que são base para todos nós. Então, desejo um excelente período, né, de 3 dias do Kwanzaa. Agradeço mais uma vez a todos que já foram nominados pelo Martin e avancemos. Boa noite. Bom, o Martin e o Ari falaram de encontro e de celebrar, né? E eu vou me demorar, então, rapidamente no encontro que foi nosso há 8 anos atrás, Itaú Social, trabalhando com educação, com Conceição Evaristo, o livro Olhos d'Água, trabalhando com professores e estudantes, se debruçando por aquelas frases, né? Quando, no conto que dá nome ao livro, a mulher se lembra dela pensando na mãe e se perguntando, né, de que cor eram os olhos de minha mãe. E, atravessando as memórias, ela viaja no tempo e chega a mulher adulta e fala: eu já alcancei o olhar de minha mãe, agora faço o exercício de olhar para o olhar da minha menina, da minha filha. E todos naquele momento fomos atravessados pelos textos de Conceição, pela presença dela, que foi madrinha muito especial do nosso trabalho com formação de professores. Quando é que a gente ia imaginar que tantos outros encontros lindos iam a poder acontecer para a gente estar aqui hoje? Um segundo encontro, o encontro de educação e cultura, né? Agora Fundação Itaú, esse encontro de educação e cultura, que torna possível estarmos aqui juntos, educadores, pesquisadores, universidade, pessoas de escola, de organizações, né? Todos para esse tempo tão importante que o festival vai promover de encontro também. Então,
Antes de passar para o meu colega Jader, quero também agradecer a toda a equipe da Fundação e representando aqui uma pessoa do Itaú Social, que é a Juliane Ade, a nossa coordenadora de educação infantil, educadora, pesquisadora, e que agora está com a gente na liderança também, com a pauta de educação muito forte, dentro da Fundação Itaú, junto com Cultura. Então, Juliane Ade, muito obrigada. E eu passo agora para o nosso colega superintendente do Itaú Cultural, Jader. Muito obrigada. Esse festival que a gente celebre, se encontre cada vez mais. Obrigada. Olá, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês e, principalmente, estar com uma plateia que compartilha do mesmo pigmento que eu. Bom, aqui na Cátedra nós estamos numa parceria com institutos avançados já há 8 anos, então desde 2015 a gente está junto, fazendo junto, e é feito a 4 mãos mesmo, né? Então, desde o momento que a gente se reúne para trocar, para pensar nos nomes que compõem, a gente tem essa abertura dentro da universidade, isso é muito bom, e também o que a gente pode pensar de desdobramento de pesquisa. Tá? Então, se pensar nesses 15 anos, nesses 8 anos, Sérgio Paulo Rouanet já passou pela cátedra, um grande gestor cultural, Ricardo Otaki, Eliana Souza e Silva. Eliana Souza e Silva, quando veio para a cátedra, muito com um olhar assim, específico para o território, olhando ali no entorno da USP e como que dialogava também essas pessoas que passavam todo dia ali na USP também. E como que se via dentro da universidade, e como que a universidade poderia atuar de uma forma mais efetiva ali naquele território. Fizemos uma cátedra mista com o Paulo Reckenhoff e com a Eliana Nader, a bióloga Eliana Nader, justamente para trazer essa intersecção entre arte e a biologia, né? Então, como que se pode ter intersecção e pensar em proposições de pesquisa dentro desse campo e num campo mais ampliado. O Néstor Canclini também foi o penúltimo catedrático que passou para nós, e também num momento que a institucionalidade da cultura, num momento muito frágil, que a gente precisa justamente que as nossas pautas sejam colocadas em debate, ele vem e traz as suas publicações e também nos provoca a deslocar para um olhar para quanto a gente pode se mobilizar para atuar de forma mais efetiva, perene e constante nesse segmento. E agora Conceição Evaristo. E foi muito bom quando veio Conceição, gente. Porque desde o momento que ela chega, ela já muda o jeito que a gente estava preparando e atuando com o modelo da cátedra. Quantos pesquisadores iam passar, ela chega nos provocando para um número muito maior de pessoas dentro da cátedra também poder participar dessa formação. Quando a gente está com o microfone aqui, também é interessante que a gente pode fazer vários merchans, né? Então, eu vou aproveitar aqui e fazer o merchan do Ancestralidades, que é uma plataforma que a gente tem junto com a parceria com a Fundação Tid Setúbal, e foi numa reunião do Ancestralidades, com a área de curadorias e programação artística, que a gente conversou, poxa, o que a gente pode pensar num grande fechamento tal, para a cátedra, e aí veio a palavra festival. E aí o festival, a gente chega com essa grande celebração, esse grande encontro, que é o Festival Coanza. Então, assim, com muita alegria que eu abro esse festival, também trago aqui uma mensagem de grande responsabilidade. Eu falei com a Sueli Carneiro, antes de começar, que ela, infelizmente, ela não pôde vir, ela está em Austin, no Texas, fazendo uma pesquisa, e ela mandou os cumprimentos também, e o quanto que ela gostaria de estar aqui na nossa presença. Esse aqui não é meu discurso, é meus agradecimentos, tá? Que tem bastante gente aqui que participou, então agradeço a professora Maria Armina, do Nascimento Arruda, Ari Plonsky, agradeço também, professora Ari, Martin, Patrícia, agradeço a Eliana Souza e Silva, Sandra Cedini, Rafael Borzanelli, Fernanda Rezende, o pessoal da Fundação Itaú, nosso presidente da Fundação Itaú, que também nos provoca demais, assim, para como a gente pode se expandir no campo da pesquisa e também atravessar as fronteiras, que é o Eduardo Saron, está aqui presente. A equipe da Galeana, que embarcou de corpo e alma aqui, de pensar também como uma programação artística pode fazer parte dessa grande roda, e aqui nós estamos numa roda. Natália, que trabalha, Natália Souza, Nadiele Sobral, o pessoal de produção, Gilberto,
Marcelo Bulli, pessoal de pesquisa e desenvolvimento, aqui na figura da Luciana Moder, que coordena também essa área, e também a Fundação Tid Setúbal, que está aqui presente aqui na primeira cadeira aqui. Agradeço também a presença, como também a Juliana Iadê, que também esteve conosco. Gente, com muita alegria aqui, passo a palavra para a Galiana para a gente começar esse momento aqui, esse momento de celebração, esse momento de encontro. Obrigado. Obrigada, Jada. Obrigada, gente. Bonita confluência. Bom, e agora, para a conferência Escrevivência e Criação de Mundos Possíveis, Conceição Evaristo. Tá ligado? Tá, né? Boa noite a todas, a todes e a todos. Bom, não precisa falar que eu estou emocionada, né? Até porque estar aqui no Itaú Cultural me traz várias lembranças, chegam desde muito tempo antes da pandemia, quando eu participo de um momento de fala aqui no Itaú, que eu também não vou conseguir relembrar a data. Eu me relembro o fato, foi no momento em que um grupo de teatro veio se apresentar aqui e veio caracterizado como blackface. E, a partir desse momento, o Itaú começou a ter mais cuidado, né? E chamou algumas pessoas. E aí eu vim nessa leva, depois teve a Casa Itaú na Flip, aí eu me apresentei também algumas vezes na Flip. Depois veio a bela exposição Ocupação Conceição Evaristo, que foi um momento muito importante também para a visibilização do meu trabalho. E depois, né, agora, vem essa ocupação da cátedra. Então, eu tenho vários motivos para agradecer ao Itaú Cultural, também ao Itaú Social, quando teve a Olimpíada da Língua Portuguesa, e também com Ângela Dannemann na direção. Eu fui também homenageada por essa Olimpíada e fiquei muito feliz, porque eu sempre tenho dito, o interessante não é só o primeiro, o interessante é você abrir perspectiva. E depois de mim, uma outra escritora negra, Geni Guimarães, também foi homenageada pela Olimpíada da Língua Portuguesa. Bom, eu gosto muito de falar oralmente, mas hoje eu vou ter que ler algumas coisas. Em determinados momentos, eu vou ter que ler para eu não me perder, senão eu começo aqui contando causos. Festival Kwanzaa Escrevivência. Como é de praxe, seguem os agradecimentos, e são muitos. Eu queria nomear todas as pessoas, mas muitos nomes vão ficar guardados só na memória,
e não serão ditos aqui, porque são tantos. Isto não significa esquecimento. Guardei a lembrança dos corpos, das vozes, das palavras, dos sorrisos. Eu queria dizer os nomes e os sobrenomes, principalmente de nós negros, mas me escapuliu. Assumo a minha falha e me lembro de Lélia Gonzalez. É preciso nos chamar pelo nome e sobrenome. Temos nome e completo. Nomes devem ser chamados, mesmo que sejam a herança deixada pelos colonizadores sobre as nossas pessoas. São muitos os agradecimentos. Eu poderia compor uma obra assim intitulada Livro Preto dos Agradecimentos. Mas observe, nesse livro de 1000 páginas, não se iludam, não serão só agradecimentos. Ele é composto também de pedidos, de reivindicações e até de denúncias. Seria um livro preto de reclamações, seria um livro preto de agradecimentos. Agradecimentos e reclamações, será que essas ideias combinam? Sim, combinam. Porque, em muitos momentos, demandas, reivindicações, exigências, denúncias precisam se confundirem, se misturarem, como se a palavra de gozo guardasse também sentidos de dor. Uma informação importante. Seria um livro preto, pois temos a intenção bastante explícita de empretecer espaços brancos com a nossa corporeidade negra e seus múltiplos sentidos. E assim redesenhamos nas linhas fixas das instituições por onde passamos, onde estamos, novos traços, novas marcas para ajudar a compor o rosto multifacetado da nação brasileira. Aqui, ali, lá, a partir de lugares de poder, como são as instituições de ensino, na qual a USP se inscreve, nas instituições financeiras e suas ramificações culturais, como o Itaú Cultural, cremos e reivindicamos como nosso desejo, desde a saga do trabalho escravo que foi imposto aos nossos antepassados e que ainda hoje, como povo, estamos na base da construção de uma riqueza nacional, tanto imaterial como material, que também é nossa e que muito pouco usufruímos. E, abrindo o livro preto de agradecimentos, que será citado e retomado várias vezes ao longo dessa fala, pois muitas serão as pessoas nomeadas e muitas serão as não nomeadas, quero fazer uma inversão conscientemente elaborada. Trago o nome das pessoas que normalmente são agradecidas no final, quando
que normalmente são agradecidas no final, quando são, e que exercem funções fundamentais para que um trabalho seja bem desenvolvido, para que a dinâmica de uma cidade, de uma instituição, de uma casa se desenvolva. Por isso, o exercício de nossa cátedra abre o livro preto de agradecimentos, nomeando a senhora Raimunda Rodrigues dos Santos. Auxiliar de serviços gerais, pela gentileza dela em nos trazer o chá, o cafezinho e, mais do que isso, sempre o sorriso de boas-vindas. Também nessas páginas iniciais do livro preto de agradecimento, distingo o senhor João Fernando da Silva, o seu Caju. Como sempre digo, ele sempre um homem silencioso que nos leva e traz para a USP, sério, mas que ri comigo de minhas falas e de meus cochilos. Incluo aqui também o senhor Renato, motorista contratado pelo IEA, que já decorou cada curva do Rio de São Paulo e, dentro de tanto cuidado, tanta gentileza para comigo, já me deu uma muda de pé de mulungu, árvore que, por 1000 motivos, está escrito em Macabeia, flor de mulungu. Uma releitura que faço da personagem de Clarice Lispector e nomeia um romance que brevemente estará no prelo, Flores de Mulungu, de minha autoria. E nesse exercício de agradecimentos, eu queria nomear aqui, também como agradecimentos iniciais, as minhas iguais, quase todas mulheres negras, que ficaram tão contentes quando eu cheguei no IEA e me espiando pelos corredores, pediam para pousar comigo e, esquecendo por alguns segundos as vassouras, os panos, os afazeres de limpeza, para se rejubilarem com a irmã parecida com elas que a portava ali. Fotos foram tiradas, mas em tempos de pandemia, os abraços se realizavam no nível do desejo. Lamento não ter aprendido o nome de todas, pois valorizo as lições de Lélia Gonzalez, quando ela nos ensina que temos nomes e sobrenomes, embora não sejam, digo eu, repetindo, uma herança nada lucrativa, imposição dos colonizadores sobre os corpos escravizados, sobre os corpos africanos escravizados nas Américas e que perdura até hoje através dos tempos. Evaristo não é o meu sobrenome original, com certeza. Não foi esse sobrenome que os meus antepassados trouxeram. Agradeço às pessoas que respondiam e nos ofereciam um bom dia quando atravessamos a catraca para nos ingressar nos corredores da instituição. Pessoas podem se confundir com roletas, com balcões, com mesas, com crachás. Porém, são os gestos, as falas, os sorrisos,
os corpos, os nomes que as distinguem. Por isso sinto não saber o nome de todas. São infindas as páginas de agradecimento, e como capítulos de um romance serão escritos, como os capítulos de um romance são escritos pouco a pouco, registramos também que os agradecimentos virão pouco a pouco. Contudo, já digo alguns. Agradeço ao excelentíssimo reitor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, à excelentíssima vice-reitora Maria Arminda do Nascimento Arruda, à excelentíssima pró-reitora do Departamento de Cultura e Extensão Universitária, a Marli Quadros Leite, pelo seu apoio financeiro ao Kwanzaa, à excelentíssima pró-reitora do Departamento de Inclusão e Pertencimento, Lúcia Duarte Lana, ao diretor científico da FAPESP, Márcio Castro Silva. Agradecemos a ele o aceito de nossa proposta do curso de pós-graduação, apresentado como uma das ações da nossa cátedra, na medida em que defendemos um diálogo direto, uma possibilidade de dialogismo com as pessoas que estão promovendo estudos, pesquisa sobre escrevivências nos mais diferentes campos do conhecimento e da arte. Seguem os nossos agradecimentos e fazemos questão de nomear as pessoas em alto e bom som, mas lamentamos também não estar nomeando todas. Mas antes trazemos algumas reflexões que estão na ordem do dia sobre o racismo estrutural. Ora, sendo o racismo estrutural questão tão discutida nos últimos tempos, sendo reconhecido quando o preconceito e a discriminação racial estão consolidados na organização da sociedade, privilegiando determinada raça ou etnia em detrimento da outra, conforme afirma Silva Aleixo, há de se buscar formas de desestruturar o racismo estrutural que organiza as instituições brasileiras, o pensamento, o imaginário brasileiro em relação ao negro e podendo se acrescentar em relação ao sujeito indígena, ancestral de nossa nação. Ecoando o pensamento de Silvio, Naira Leite, coordenadora executiva do Instituto Odara, explica que o racismo estrutural organiza a forma como o Estado e a sociedade, em diferentes esferas, organizam as relações de poder, com base no reforço e na manutenção das múltiplas discriminações pela preservação dos privilégios da branquitude patriarcal. Nesse sentido, é preciso afirmar que só se reorganizando a sociedade e suas instituições poderá haver uma Não quero que tudo caia aqui. Poderá haver uma destruição do racismo estrutural. E essa reorganização não se realiza
nos discursos, por mais progressistas que sejam. É preciso que as palavras se concretizem na prática, no exercício cotidiano de quem tem o poder de decidir, de organizar, de distribuir, de escolher. As estruturas de uma sociedade não se organizam como geração espontânea, embora perdurem como algo naturalizado, como um destino instituído para como destino instituído desde sempre. Tenho percebido discursos em que apontam o racismo estrutural como uma desculpa desonesta para não buscar mudanças efetivas nas bases como se organizou e mantém a sociedade brasileira. Nesse sentido, reconheço e agradeço a cumplicidade, o apoio, a escuta e o apoio efetivo dispensado à Cátedra Olavo Setúbal. Agradeço ao diretor do Instituto de Estudos Avançados, professor Guilherme Ari Ponsky. Reitero, desde a minha posse, os nossos agradecimentos. Assim como agradeço à vice-diretora, professora Roseli de Deus Lopes. Creio também, ou melhor, podemos pensar, ou melhor, efetivar os nossos agradecimentos como uma tática de pedir mais. Agradecer é reconhecer o que significou e o que significa o trabalho das outras pessoas no resultado geral. Há, entretanto, uma sutileza nos agradecimentos. Agradecer é pedir mais. E é dessa forma que agradecemos ao assistente acadêmico Rafael Bornazelli, a analista de comunicação Sandra Cedini, a técnica administrativa Edilma Martins, ao Richard Mequien, pelo apoio aos cursos oferecidos pela cátedra. Uma festa não se faz sozinha. Aos infindos meandros, há preparação e até a antepreparação para a alegria do gozo. E para as pessoas que nos ajudaram a pensar e construir os caminhos da festa, os agradecimentos estão aqui para... Agradecemos à chefe de comunicação, Fernanda Cunha Rezende, a bolsista responsável pelo design gráfico do Kwanzaa, desculpa não falar, Ito. Estou agradecendo, mas vou pedir, hein, gente? Agradecemos e muito a gentileza, o cuidado, o olhar sensível de quem capta as nossas imagens nos mais diversos momentos, eternizando nossos corpos em diferença no IEA, registrando os momentos em que afirmamos o território do IEA como um lugar de nossa pertença também. Agradecemos a técnica de documentação e informação Maria Leonor Calazans.
confirmando que uma festa não se faz sozinha, há uma roda invisível que congrega as pessoas e que procura não deixar a mão escorregar, a mão se perder da roda, se fazer sentir, a mão caminhar para um espaço de quem não quer nada, onde se instala no vazio, de quem debandou para o lado de nada fazer. A rosa procura sempre a mãos de todos. E, portanto, agradecemos a todas as pessoas que fizeram juntas, não só este festival, mas a perduração da cátedra. A chefe administrativa Terezinha e equipe, Marlene Roque, Flávio e Marcelo. A equipe, que foi uma equipe fundamental para o nosso trabalho, assim como a seção de informática, Assis, Sérgio e Jorge. Quanto ao nosso festival, em toda a sua amplitude, agradecemos a competência e o compromisso de Liliana Souza e Silva, não só nesse momento do festival, mas acompanhando, estando conosco em todos os momentos da cátedra e dos cursos. Agradecemos a Sandra Cedini pela produção do Kwanzaa, a festa que vai orientar a nossa volvência do dia 13 ao dia 15. Agradecemos, ele estava ali na expectativa, mas é lógico que agradecemos e muito o compromisso de Marty Crossman, as nossas falas, as nossas trocas, as nossas temas, o meu olhar no fundo, quando você diz que só tinha 3 bolsas. E eu insistindo, não, tem que ser 9. E por aí seguimos, com os nossos agradecimentos profundos e mais do que profundos a Eduardo Saron, a Neca Setúbal, que apoiam, né, que fez, porque infelizmente ou felizmente, sem dinheiro nada caminha. Então, é preciso também esse compromisso de apoiar todo o exercício e as bolsas da cátedra. E... Ai, gente, que confusão. Nossa, é difícil. Ao amalgamarmos o título Kwanzaa, Escrevivência, para marcarmos uma etapa vivida em nossos estudos, que se abrirão para outras continuidades, agradeço a equipe do nosso grupo de pesquisa Escrevivências, Corpos Estéticos em Diferença, formada por uma doutoranda, Kalila das Mercedes, e por 9 mestrandas e 9 graduandos. Mestranda, Blenda Souto Maior, Bruna Amício da Silva, mestrando, KJ Domingo de Jesus, Carla Maria dos Santos Silva, Débora Medeiros de Andrade, Geórgito Anderson da Silva. Fiquei com uma vontade de chamar o Geórgito. Fiquei com uma vontade ontem. Aliás, parabéns para o Geórgito, que ontem ele foi consagrado mestre.
E também para a Blenda, né, que passou no doutorado. Júlia Batista Bernardes Faria, mestranda. Renata Souza Gonçalves, mestranda. Viviane Nogueira da Silva, mestranda. E aos graduandos que nos enche também de esperança, de alegria e que me sensibiliza tanto. E aqui eu sou obrigada a fazer um parêntese, né? Eu vou marcar essa minha sensibilização na figura de João Vitor dos Santos. Por quê? Porque João Vitor é um homem negro na sociedade brasileira e a gente sabe que a vida de um homem negro na sociedade brasileira é também presa por um fio. Então, Jéssica da Silva, graduanda, João Vitor dos Santos, graduando, Stephanie Silva Souza, graduando. Repito, Kalila, volta a você os meus agradecimentos, porque Kalila, com uma competência ímpar, conduziu o grupo de pesquisa. Aliás, preciso dizer mais. Kalila eu digo menina, não é infantilizando Kalila, porque eu tenho uma idade de chamar todo mundo de menino. Eu disse que como é que fala? Os meus familiares eu escolho, né? Eu não sou mãe preta de muita gente, mas sou a avó, a mãe de uma geração que eu tenho idade justamente para ser vó e mãe, e uma geração que eu planto as minhas esperanças, e uma geração que potencializa os meus 77 anos. Repito, amalgamar o evento de Kwanzaa às nossas pesquisas sobre escrevivência se constitui em um gesto simbólico de retomada da dinâmica de sujeitos de comunidades afro-americanas que, como nós, afro-brasileiros, em vários momentos, buscamos compreender e apropriar de valores africanos que a memória coletiva preservou na diáspora, apesar da violência da escravização. Pensar escrevivência como suporte teórico, desenvolvendo pesquisa em vários campos do conhecimento, cujos objetos estão marcados pela experiência de sujeitos negros, em que guardamos consciente ou inconscientemente uma memória negra relativa aos povos africanos e à diáspora negra nas Américas, é também promover em solo brasileiro a nossa Kwanzaa. Nesse sentido, queremos e precisamos afirmar que os estudos sobre escrevivência no IEA, na cátedra Olavo Setúbal, coloca a USP, ou coloca na USP, não somente um corpo teórico de conceitualização de pesquisa, de estudos, mas uma equipe de corpos negros, na sua concretude e debruçado sobre epistemes negras.
um grupo que chega à cátedra para pesquisar sobre escrevivência, um conceito, uma ideia, uma prática de criação de discurso, não só literário, mas que hoje está apropriado por outras formas de conhecimento, mas uma ideia que nasce sobre a perspectiva, sobre uma busca intelectual de uma mulher negra oriunda das classes populares. E aqui, antes de conversar um pouco sobre o nascimento do conceito, volto ao livro de agradecimentos para agradecer todas as pessoas que tiveram, os professores, não vou ler, estou até aqui, mas são muitos nomes, professoras, professores que estiveram envolvidos no processo como parecerista na escolha desse grupo, e também os nossos agradecimentos aos professores orientadores que orientavam nas pesquisas particulares de nossa equipe. Repito, os nomes estão aqui, não vou dizer, mas eu acho que isso pode ir, inclusive, para o nosso documento escrito, né, para o produto final. Final não, né, para o produto, para essa etapa, né, da cátedra. Quem riu? Por quê? Ah, a etapa, só a etapa, né? Porque a gente quer mais, né? E volto a agradecer e olhar no fundo, porque a gente quer mais, e volto a agradecer a Martim Grossman, coordenador da Cátedra Olavo Setúbal, a Liliana Souza e Silva, diretora administrativa da Cátedra. E a pessoa, volto a agradecer, mas quero mais, hein? Queremos mais. Volto a agradecer ao apoiador da Cátedra, Olavo Setúbal, que é o Eduardo Seron e a Noeca Setúbal. E como eu já havia dito, o livro preto de agradecimentos tem também uma parte de reclamações. Mas antes de ir para a parte de reclamações, de exigências, despistada em agradecimentos, eu vou para falar rapidamente sobre escrevivência, sobre o que nos manteve, né? Manteve a nossa curiosidade intelectual durante o nosso trabalho na cátedra. Está ali também, né? Eu acho que eu vou precisar... Parece que tem alguém aí que vai fazer isso por mim, né? Eu queria ficar metida, pegar um negócio aqui, mudar, mas eu estou com medo de não conseguir. Mas queria ficar cheia de mitideza fazendo isso. Escrevivência, imagens e espelho. Pega uma cadeirinha para você não ficar em pé. Eu preciso ficar lá, posso te ajudar. Você pode clicar nessa setinha para o lado. Tá bom? Você só treina agora, tá, gente? Deixa eu ver. Mas eu apliquei... tem que ser devagar, né? Porque... Você pode voltar. Ah, tá. Gente de Deus, está demais. Obrigada. Escrevivências, imagens e espelhos. Gente, se eu errar aqui, tenham paciência, tá? Bom, engraçado que eu não estou enxergando. Eu acho que eu vou ter que chegar a cadeira um pouco para frente, que eu não estou enxergando.
essa habilidade de resolver e fazer na hora é uma habilidade que quem trabalha em escola, quem é professor, principalmente no primeiro segmento, porque toda hora a gente tem que estar lidando com o imprevisível, né? E resolvendo. Eu começo a usar o termo escrevivência na minha... Tá. Quantas horas são? Hã? Já deu 1 hora? Tá, legal. Então, eu vou correr. Eu começo a usar o termo escrevivência em 1995, na minha dissertação de mestrado na PUC. Eu estava fazendo um panorama sobre autoria negra a partir, principalmente, da publicação de Quilomboje, que é um grupo, né, Quilomboje Literatura, que é daqui de São Paulo, onde a maioria que escreve para o Quilomboje, homens e mulheres, a maioria é negra. E o que eu percebia? Nos textos poéticos, eu trabalhei só com poema, nos textos poéticos, o eu poético, que coincidentemente era um eu poético inventado, um eu poético escrito pelo sujeito autoral, havia uma fusão entre o eu poético e o sujeito autoral. E, coincidentemente, esse eu poético se pronunciava como negro, e o sujeito autoral, homem e mulheres, também eram negros. E o que eu percebia nos poemas? Havia um exercício de criação, havia um exercício de escrever que o sujeito autoral tinha, ou a dicção do eu poético era a mesma dicção do sujeito autoral. Então, era como se o sujeito autoral estivesse inscrevivendo-se pela memória da pele. Ele se inscrevia no próprio poema, ele se via no próprio poema e ele vivia o próprio poema. Era como escreviver o corpo negro. Escrever, inscrevivendo-se pela memória da pele, se faz cantando o corpo negro na afirmação de uma identidade étnica. Esses poemas foram mais ou menos, esses poemas que eu trabalhei, eram mais ou menos poemas publicados na década de 70, 80. E aí tem também uma questão que é muito atual. Naquele momento, era muito necessário nos pronunciarmos como negro. Né? Havia um exercício, principalmente da parte da literatura, em tirar a carga negativa da palavra negro. Negro, normalmente, era usado para dizer esse negro sujo, o negro vagabundo, qualquer coisa assim. Quando se queria brigar com o sujeito negro, o branco normalmente chamava o sujeito de negro. Então, assumir a palavra negra, retirando da palavra negra todo o sentido negativo, positivando eticamente a palavra negro, fazia parte do projeto estético da construção de um texto. Por isso que uma geração da minha idade, ou uma geração de poetas da minha idade, ou do meu tempo, ou poetas que estavam criando naquele tempo, nós não usávamos a palavra preto. Entende? Preto era eufemismo, então a gente sempre usava a palavra negro, e é uma palavra que normalmente a minha geração aonde ainda diz. Então, pela memória da pele, escrevivendo-se um corpo sujeito que busca o seu próprio pertencimento, que se observa como dono de si próprio.
A escrevivência, que eu nem sabia que eu tinha usado a palavra escrevivência naquele momento, o professor Eduardo de Assis, da UFMG, foi que fazendo uma pesquisa. Eduardo tem, junto com a professora Maria Nazaré, né, tem aquela publicação Literatura e Afrodescendência no Brasil. E Eduardo, que vai me apontar que, naquele momento, em 94, eu usei a palavra escrevivência aqui. A escrevivência do corpo negro é realizada não só pela apresentação física desse corpo em si. Está muito rápido, gente, porque não vai dar para explicitar muito. Pensando em escrevivência, uma das escritoras que pensamos toda a produção literária de Carolina Maria de Jesus, principalmente em Quarto de Despejo, o Diário de Bitita, Casa de Alvenaria e os poemas de Carolina Maria de Jesus, são textos literários que são possíveis discutirmos a questão da escrevivência e reconhecer em Carolina como uma das escritoras que a gente pode reconhecer como produtora de uma escrevivência. Aqui está Carolina, deve ser algum lançamento de livros dela, que deve ser Quarto de Despejo, porque Casa de Alvenaria já não criou esse furor. Essa é uma foto que eu gosto muito, que é Carolina Maria de Jesus atravessando uma ponte, talvez seja do próprio rio Tietê, porque do lado tem uma favela, com Vera de Jesus. Vera Eunice. É uma foto que me emociona muito, porque quando eu li Carolina abre o Quarto de Despejo, dizendo, hoje é aniversário de Vera Eunice, eu queria comprar um sapato novo para ela. Eu li isso na década de 60 e 2019, 2018, eu já tinha tido alguns encontros com Vera Eunice, e aí nós passamos a trabalhar juntas, né, na equipe do Conselho Consultivo da Companhia das Letras, na publicação dos livros de Carolina. Que, aliás, vem aí um segundo livro. Então, por que também que eu trago essa imagem de Carolina Maria de Jesus com Vera Eunice? Eu sou ruim, tá, gente? Eu não faço nada inocente, eu posso fingir de boba. Eu sou igual a Macabeia, né? A gente finge de bobo para enganar o coveiro. Então, por que eu trago essa imagem de Carolina com Vera? E aqui tem uma imagem que não é boa para mostrar, né? Mas ela tem que ser mostrada, como a imagem de Anastácia com a máscara. Essa é uma imagem, ou esse desenho, essa pintura, faz parte do imaginário e de uma realidade cruel da sociedade brasileira. Essa imagem, ou esse vivido, representa um dos lugares mais difíceis para discutir o racismo brasileiro. Essa imagem é uma imagem que é muito valorizada por Freire. Embora Freire, eu acho que temos de ler Freire, por exemplo, as considerações que Freire faz a respeito do diferencial da língua portuguesa falada no Brasil e a língua portuguesa falada em Portugal, ele, querendo ou não,
ele aponta o papel das línguas africanas e o papel das mães pretas no interior da Casa Grande. Como marcou essa língua portuguesa falada no Brasil. E, principalmente em Casa Grande e Senzala, a valorização dessa mãe preta chega a tomar até um ar romântico. É como se essa mãe preta tivesse escolhido esse filho branco. E vocês percebem uma imagem também que eu gosto muito de observar, porque o menino ele está encostado no ombro da mãe preta, num total abandono, né? Numa total confiança. Há um gesto de confiança que esse menino deposita nessa mulher. Agora, ela não parece à vontade, né? O rosto é um rosto duro. É como se ela estivesse também ali cumprindo uma posição escrava. Estava. Ela era obrigada também a estar ali pousando para aquela foto. Ela não pediu, igual a gente pensa, oi, tira uma selfie. Né? Não é essa a situação. E a situação da mãe preta, que eu digo que é uma situação difícil até para a gente discutir o racismo no Brasil, que muitas pessoas falam, eu fui criada por uma mãe preta, minha babá era preta. E aí a gente pergunta, e daí? E daí? E essa mãe preta, para mim, quando eu penso em escrevivência, a semântica da escrevivência, do conceito de escrevivência, está aí. O que semantiza o que nós pensamos como escrevivência vem daí, dessa situação histórica em que as mulheres negras escravizadas, elas tinham de contar história para adormecer os da Casa Grande. Então, o que eu penso? O corpo dessa mulher, dessa africana, das suas descendentes escravizadas, eram corpos que estavam inscritos na economia da produção, porque elas trabalhavam, elas geravam lucros. Estavam inscritos na economia do prazer, porque quando o senhor queria tomar o corpo dessa mulher, tomava. Era um corpo que ele era dono, e era um corpo de uma mulher, então ele tomava, sem dificuldade alguma. Estava inscrito na economia da educação, porque essas crianças elas estavam muito mais tempo com essa mãe preta, inclusive aprendiam a falar com a mãe preta, que, aliás, é uma metáfora muito bonita, que eu acho, do Freire, quando ele diz desse abrandamento da língua portuguesa, era como se... Desculpa, gente. Isso tudo faz parte da emoção, tá? Era como se essa mulher pegasse a língua portuguesa, mastigasse nessa mistura com a própria dicção dela e colocasse essa língua mastigada na boca desse menino. Por isso, essa brandura da língua portuguesa, principalmente no Nordeste, assim diz Freire. Então, o que nós vemos? Nós vemos uma cultura africana, principalmente vivida por essas mulheres negras no interior da Casa Grande, formatando
um dos maiores bens simbólicos da nação, que é a língua. Bom, e o que a escrevivência tem a ver com isso? Se essas mulheres eram obrigadas a contar a história para adormecer os da Casa Grande, a nossa escrevivência faz justamente o contrário. A nossa escrevivência está num outro âmbito, num outro lugar, tem uma outra intenção, que é justamente acordar os da Casa Grande. Por isso, quando as pessoas perguntam, pessoa branca pode escrever, pode fazer sua escrevivência? Pode. Homem pode fazer sua escrevivência? Pode. Ninguém pede. Mas a escrevivência que nós estamos falando, ela é semantizada por um processo histórico e por um processo ancestral. A nossa escrevivência é outra. É só isso. E aí as pessoas perguntam também, a escrita do eu é uma escrevivência? Eu digo, leia até a página 5. Da página 5 você muda o rumo da prosa. A autoficção é uma escrevivência? Até a página 5. Vai mudando, vai mudando. Por quê? Porque a escrita narcísica, que é essa que eu mais bole com meus pensamentos, mas eu quero pensar sobre isso. A escrita narcísica é a escrevivência, ou a escrevivência é a escrita narcísica? Eu estou esquecendo de trocar, né? Já falei a nossa... Tá. Não vou parar aqui não, que ainda tem algumas coisas. Então, a escrita narcísica é a escrevivência, e aí, pela escrita narcísica, é que eu acho que a gente tem, não um trunfo, mas a gente tem uma exploração, uma busca intelectual para marcar que a escrevivência não pode ser lida como uma escrita narcísica. Por quê? Porque quando nós pensamos numa escrita narcísica, a primeira coisa que nos vem à mente é o espelho de Narciso. E sabemos muito bem que o espelho de Narciso não guarda a nossa face. O espelho de Narciso não reflete aquilo que nós somos. O espelho de Narciso, pelo contrário, ele expulsa a nossa face. A beleza negra, ou o corpo negro, a dignidade negra, ela não transparece no espelho de Narciso. Para Narciso, nós não somos belos. E o que eu tenho proposto é pensarmos ou buscar outros espelhos para a contemplação de nossa face. E aí a gente pode buscar os espelhos que são construídos pelas narrativas míticas negras e africanas. E nós temos dois espelhos, que é o espelho de Oxum e o espelho de Iemanjá. O espelho de Oxum é aquele que nos confere dignidade, é aquele que nos permite descobrir a nossa beleza, é aquele que nos constrói, é aquele que nos acolhe. E tem mais uma coisa. O espelho de Narciso, ele aponta para uma passividade. Narciso fica tão embevecido com a sua própria imagem que ele se perde em si. O espelho de Oxum, segundo a narrativa, ele é também uma arma.
Tanto é que Oxum, né, há uma qualidade de Oxum que ela pega o seu espelho e sai para a luta com o espelho. E o espelho de Oxum também, ao contemplar o espelho de Oxum, Oxum percebe os inimigos que estão por trás dela. Ela não se perde, pelo contrário, ela olha pelo espelho e não vê somente a sua própria imagem, ela vê o perigo. Então, depois de nos fortalecermos no espelho de Oxum, depois de construir a nossa própria dignidade, nós temos um outro espelho nas narrativas míticas africanas, que é o espelho de Iemonjá, que é aquela que cria, que é aquela que cuida, que é aquela que é exemplar no sentido de olhar para a comunidade. E aí há justamente essa diferença. A escrita de si, a escrita narcísica, é uma escrita que contempla ou que apresenta uma voz que se esgota em si mesma. A escrevivência é sempre eu / nós, né? Por isso até aquele livro, a escrevivência, a escrita de nós. Então, eu acho que isso nos distancia da autoficção, da escrita narcísica, falei autoficção, tem uma outra que pergunta muito também, da ficção, da escrita de si, que nos distancia também da escrita de si. Então, eu acho que a gente pode trazer outros elementos teóricos a partir de narrativas culturais africanas e negras para pensarmos escrevivência. Bom, acho que era isso que eu queria dizer. Bom, agora, fazendo um exercício de ficcionalização, eu gostaria que cada pessoa que estivesse aqui pensasse, podia até fechar os olhos, feche os olhos e pensem o corpo de vocês, principalmente a cabeça, sendo tocada por uma pessoa que vocês não conhecem, que vocês não têm a mínima relação, a pessoa chega e toca no corpo de vocês, sem pedir licença, sem nada. Quem aqui gostaria que isso acontecesse? Ninguém gostaria que uma pessoa estranha chegasse perto de vocês e tocasse em seus corpos? Ficcionalizem também uma pessoa que vocês não conhecem, cheguem perto de vocês, vocês nunca viram a pessoa, até já viram, mas não conhecem, e perguntam, por que você não está rindo para mim? Ri para mim. E num gesto assim, como é que fala? De intimação. Ri para mim. Ei, você, ri para mim. Tem algum motivo? Vocês acham que uma pessoa estranha pode chegar fazendo isso? Pois é, nós vivemos uma situação em que os nossos pesquisadores estavam em roda, no IEA, chega uma funcionária pedindo, exigindo que os nossos pesquisadores fossem simpáticos com ela, que risse. A moça chega perguntando, por que vocês não riem para mim? Exigir às pessoas negras que riam sem que nem porquê, nos traz uma memória muito dolorosa quando os africanos estavam colocados para serem escravizados,
Uma das maneiras de analisar esses corpos era fazer assim para ver os dentes do sujeito, para ver como eram os dentes do sujeito. Se o sujeito tivesse bons dentes, daria, vou usar o termo da época, daria um bom escravo. Exigir que a gente ria sem que nem porquê nos traz toda essa memória. Tocar o nosso corpo sem permissão, e isso acontece muito, muito, muito. As pessoas chegam, põem a mão no cabelo da gente, entende? Para saber como é o nosso cabelo. As pessoas que usam rasta ou trancinha passam muito por isso. Como é que você lava o teu cabelo? Olha, o corpo é sagrado, ele nos pertence. Tocar a mão, pôr a mão na nossa cabeça, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Principalmente as pessoas que são de candomblé, elas não podem ir nem em qualquer, como é que fala, nem em qualquer salão. É preciso ter cuidado para tocar no nosso ori. É um abuso, é um aviltamento, fora essas lembranças que esse toque, né, que essa apropriação do nosso corpo produz. E ainda mais, dizer para um homem negro, você está tão sério, você não ri para mim, que eu tenho medo que você me dê um tiro. Então, o que a gente pede é que, se as instituições estão dispostas a trabalhar efetivamente, concretamente, contra o racismo, seus funcionários precisam ser educados nesse sentido. Porque senão a gente anda 1000 passos e volta 1001 passos. E nossos corpos negros, nossos corpos trans, em que as pessoas recusam a nos reconhecer naquilo que nós somos, eles não suportam mais. Eles não suportam mais. E se não encontrarmos uma maneira efetiva de lidar com isso, e para mim a maneira efetiva é que todos nós temos de passar por um processo de reeducação, se não encontrarmos uma maneira efetiva, tudo que a gente faz pode cair por água abaixo. Tudo que a gente faz pode ficar num discurso progressista, mas que não se realiza na prática, ou quando se realiza, corre sempre o risco de ser anulado, né? De se perder. E aí a gente vai mais longe ainda. Racismo é crime. Racismo é crime. Enquanto nós não tivermos coragem suficiente para penalizar as pessoas de alguma forma, situações como essa vão se repetir noite e dia com alunos negros dentro da USP, com alunos indígenas dentro da USP, com corpos diferentes dentro da USP. Então, a gente tem de encontrar uma maneira efetiva de reeducar a instituição e é isso, de reeducar a instituição, porque nós estamos num momento tão bonito,
no momento em que nós estávamos, tanto a coordenação, todos nós estávamos num momento assim de tanta alegria, um momento que a gente estava, inclusive, celebrando a nossa competência. Kwanzaa é uma festa que, no nosso imaginário, é uma festa que eleva a nossa dignidade como sujeitos negros, como sujeitos que viemos de um processo civilizatório, embora muitas vezes a Europa não entenda, né, que a África tinha um processo civilizatório próprio. Então, era um momento de gratidão muito grande, de alegria muito grande, apesar de várias dificuldades. E aí, uma situação como essa, que humilha, uma situação que humilha todos nós. Imaginem os homens negros que estão aqui. Imaginem vocês, homens negros, chegando perto de uma mulher que vocês não conhecem, tocassem nela, dentro de uma instituição como a USP, com certeza vocês seriam penalizados, com certeza. Então, eis todos os meus agradecimentos, mas eis também todos os nossos pedidos por direito, né? Por direito, por reconhecimento à nossa dignidade humana, que é tão humana como os brancos que estão aqui. Oi, você está aí? Viajei muito. A nossa maior. Maior é Lídia, companheira de velhos tempos, de militância, uma das pessoas responsáveis por estarmos aqui com toda a luta, já uma das primeiras famílias, a Quênia, uma das primeiras famílias a dispensar os nomes cristãos e assumirem os nomes africanos. Quênia tem uma filha por nome Ainá, como eu também tenho uma filha por nome Ainá, de 42 anos, naquele momento justamente em que estávamos buscando a nossa identidade negra afro-brasileira. Que bom, Lídia, obrigada. Obrigada também, viu? Já para cá, não, que vai me levar ali. Vocês colocam no camarim? Já levamos. Ó, para cá com a Nath. Seu óculos, com a Nath. Muito obrigada, Conceição. Gente, muito obrigada às presenças. Eu queria só reforçar a importância de tudo que Conceição trouxe sobre a escrevivência. Isso vai ser materializado através das pesquisas, das ações, dos trabalhos dessas professoras, professores, pesquisadoras, pesquisadores, artistas de várias linguagens e campos de saber que estarão compartilhando esses trabalhos amanhã e depois de amanhã na Universidade de São Paulo. Por favor, apreciem, compareçam. E agora, para encerrar essa noite, que na verdade é a abertura, porque é tudo começo, meio e começo, Ana Elisa Assunção.